O que isso quer dizer para você? Você é cristão, um líder cristão, pela sua própria descrição, que efeito isso tem sobre você? Ele perguntou isso pro Putin. Escolhendo buscar a fundo o que se conhece, o que se pode achar, o futuro da terra, do universo, movendo a bilhão, todo o poder que tá na palma de suas mãos, em qualquer dia, hora, lugar, em todos os momentos, vivendo aqui e ali nessa função. Olá pessoal, MC Jesus aqui de novo. Não sei se você conhece meu canal, se não conhece, se se inscreve, curte, comenta e acima de tudo, compartilha esse vídeo, porque você vai ver até o final, assiste até o final, você vai ver que você não viu nada disso do que eu vou falar aqui em lugar nenhum, tá bom? E é importantíssimo que as pessoas saibam disso, tá bom? Então vamos aos fatos. E o fato principal que todos estão falando desde ontem é a entrevista dada pelo presidente russo Vladimir Putin, certo? E eu quero ressaltar aqui, dessa entrevista, dois pontos principais, que são os pontos em que nós falamos constantemente nesse canal, certo? Que é soberania de Jesus Cristo e responsabilidade espiritual. É sério que isso foi falado na entrevista do Putin? Não, isso não foi falado na entrevista do Putin, mas foi falado algo que deixa margem para que vocês entendam qual seria a força da soberania de Jesus Cristo e da responsabilidade espiritual se mesmo o Putin soubesse disso, se os outros países do mundo soubessem disso, tá? Uma outra coisa que eu quero falar aqui é sobre um termo que é um termo alemão, que é o termo Zeitgeist, que significa espírito do tempo, tá bom? Esse termo, ele relaciona assuntos dentro de um mesmo escopo. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele pega coisas que aparentemente estão isoladas, certo? E ele traz para um senso comum, certo? Por que eu estou falando disso? Porque no início do vídeo eu falei que vou falar da entrevista do Vladimir Putin, o que eu realmente vou fazer. Só que antes disso, eu quero falar de algo para vocês, que a gente está falando nos últimos dias, certo? Que é aquela questão de adventismo. Como assim? E aí eu vou trazer para vocês aqui um vídeo, tá? Que eu gravei há 2 anos atrás, se eu não me engano, com o Iago, que é do Dois Dedos de Teologia, tá bom? E vou colocar também um trecho de um vídeo que ele fez recentemente, respondendo a um dos seus stories, tá ok? Ele fez um vídeo recentemente, faz 4, 5 dias, certo? Falando também sobre essa questão do adventismo, seita e tudo mais. Treta dos adventistas? Mas o pau quebrou na internet. Então eu quero mostrar para vocês, eu já fiz outros vídeos aqui nos últimos dias, que é importantíssimo que vocês olhem, vou deixar até um deles aqui, que é extremamente importante, a questão do juízo investigativo, e você vai entender como que todos esses assuntos estão ligados, tá bom? Porque assim, quando se fala de soberania de Jesus, a gente está falando de algo internacional, algo de efeito imediato no mundo inteiro. E quando fala-se de algo imediato no mundo inteiro, a nível geopolítico, obviamente que isso vai tocar quem? A guerra na Ucrânia, isso vai tocar a guerra no Oriente Médio, isso vai tocar em todos os setores da geopolítica, tá ok? Então vou explicar para vocês o porquê aqui nesse vídeo. Então essencialmente esse vídeo que eu vou colocar aqui agora, ele é desse encontro com o Iago, e vocês prestem atenção, ele foi gravado no congresso do MBL. Presta atenção aí que eu vou fazer um comentário sobre isso. Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui eu com o Iago, todo mundo conhece aqui, ó, Dois Dedos de Teologia, certo? Tá saindo alto, acho que tá, não tem muito barulho. Eu apresentei para ele aqui aquele projeto que vocês aí do canal conhecem, certo? Da concessão de cidadania no horário a Jesus, que eu levei lá no Palácio Planalto, tem o vídeo também, né? Certo? Pra quem não viu ainda, olha aí, se inscreva no canal, veja as notificações, tudo. E o que acontece? Foi assim bastante produtivo hoje aqui no congresso do MBL. Eles discutiram muito isso sobre a questão da política e religião, essa simbiose, né, nesse nosso século, né? Então, assim, o Iago ele acabou de ver o projeto, então, assim, ele não viu em detalhes ainda, mas ele vai dar uma lida, depois ele dá um parecer para nós. Mas, assim, acabei de conhecer ele e tal. O que
que você acha aí? Prazer mesmo. Muito bom estar aqui no Congresso do MBL falando sobre política e religião. É muito legal que haja espaço público para a gente discutir acerca dessas questões de fé, tanto no YouTube, tanto na internet. A gente não ser tolhido de poder falar sobre os elementos de fé na sociedade, quanto vir num congresso desse tamanho, né? A gente discutir sobre liberdade religiosa, liberdade econômica, liberdade política, né? Tudo isso é extremamente importante. Eu acho que é fundamental que cristãos possam se colocar juntos, né, na batalha pela liberdade. Sim. E bem plural, né? Porque teve participação assim, de muçulmanos, judeus, várias vertentes assim, né? Diferente, teve um até que se colocou como afro, né, também. Não era exatamente, mas foi bom ele essa identificação também, porque assim, mostrou essa pluralidade em torno do bem do Brasil, né? Sim. Que é o objetivo final de todas essas discussões. Né? Excelente, tempo muito bom. Obrigado a todos vocês aí do MCG Luiz. Valeu, é nóis, tamo junto. Como vocês puderam ver, nessa época, então, eu mostrei para o Iago a questão sobre a soberania de Jesus Cristo, tá? Eu deixei um documento com ele, como eu deixei com várias outras pessoas também. E esse congresso, ele estava discutindo exatamente naquele momento sobre a questão de política e religião, certo? Que é uma coisa que no Brasil a gente tem visto ultimamente, né? Esse envolvimento de evangélicos, isso, aquilo, aquilo outro. E aí é que entra o pulo do gato em relação ao Vladimir Putin, porque no começo aí eu coloquei, certo? O que o entrevistador perguntou para o Putin. Isso é claramente uma questão de política e religião, tá ok? Então é o seguinte, eu vou mostrar para vocês agora e depois eu vou fazer o meu comentário e vou fazer essa ligação para vocês entre essa questão do adventismo, onde está Jesus e por que a importância da soberania de Jesus e como isso pode resolver problemas geopolíticos, tá bom? Através da responsabilidade espiritual, tá bom? Vou explicar isso para vocês. Eu preciso de te perguntar, você disse claramente que a expansão da NATO foi uma violação da promessa e uma ameaça para o seu país. Antes disso, antes de você ter enviado as tropas para a Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos encorajou o presidente da Ucrânia a se juntar à OTAN? Você acha que isso foi uma provocação para que vocês entrassem militarmente? Eu vou repetir mais uma vez. Nós propusemos repetidas vezes a procura de uma solução para os problemas que surgiram na Ucrânia depois do golpe de Estado de 2014, através de meios pacíficos. Mas ninguém nos ouviu. Além disso, os líderes ucranianos que estavam sob o controle total dos Estados Unidos declararam subitamente que não iriam mais cumprir os acordos de Minsk. Eles não gostaram de nada ali e continuaram a atividade militar naquele território. E, paralelamente, esse território estava a ser explorado por estruturas militares da NATO sob o disfarce de vários centros de formação e reciclagem de pessoal. Basicamente, eles começaram a criar bases lá, isso é tudo. A Ucrânia anunciou que os russos eram uma nacionalidade não titular ao aprovar leis que limitam o direito das nacionalidades não titulares na Ucrânia. A Ucrânia, tendo recebido todos esses territórios do Sudeste como um presente do povo russo, anunciou repentinamente que os russos eram uma nacionalidade não titular naquele território. Isso é normal? Tudo isso se juntou para tomar a decisão que a gente terminasse essa guerra que começou pelos neonazistas em 2014. Olha, antes de continuar esse vídeo, eu queria dizer o seguinte. Esse vídeo ele é exclusivamente a respeito da soberania de Jesus Cristo e de responsabilidade espiritual, tá bom? Então, eu não estou aqui para analisar nenhum dos lados e dizer, eu sou a favor disso ou contra aquilo e tudo mais, tá bom? Que isso fique bem claro, tá ok? Nesse trecho que vimos, então, nós vemos que o Putin, ele diz que um dos motivos da guerra, né? Na verdade, o trecho é bem longo e tal, e ele fala sobre desnazificação da Ucrânia. Ele diz que existe um grupo muito forte na Ucrânia e que o Zelensky segue muito esse grupo, que são pessoas que admiram heróis que apoiaram, né, o nazismo na época da Segunda Guerra Mundial e tal. E essas pessoas, elas têm um nacionalismo muito forte nesse sentido.
certo? E elas tratam os russos, que são 90% parece da população fala russo e tal, e ele explica bastante coisa sobre essa ligação entre a Ucrânia e a Rússia, que é praticamente russa, a Ucrânia e tal, segundo ele, né? E aí ele diz o seguinte, nesse trecho exato, ele fala o seguinte, que eles decidiram tratar os russos como cidadãos não nacionais. E aí eu vou dizer para vocês uma coisa, tá? Quando você usa esse termo, tá? A jurisprudência sobre isso, cidadãos não nacionais. O que isso quer dizer? Quer dizer que são pessoas que residem ali, certo? Mas não tem poder nenhum, não tem soberania, tá bom? Falando novamente sobre soberania, tá bom? E é exatamente esse é o ponto que eu quero pegar para que a gente entre no assunto, tá bom? Da soberania de Jesus Cristo e da responsabilidade espiritual. Inclusive, vou colocar um outro trecho aqui, que é o trecho final da entrevista do Putin, quando ele fala sobre a Igreja Ortodoxa. Ele diz que os ucranianos estão destruindo a Igreja Ortodoxa ucraniana, porque essa Igreja Ortodoxa ucraniana, ela traz exatamente, ela une a Rússia e a Ucrânia nesses valores de fé, de alma e tudo mais, entende? Então, tá aí a deixa para vocês, entende? Então, para vocês verem que existem pontos, certo, nessa guerra, que são pontos espirituais, são pontos religiosos, são pontos envolvendo política e religião, tá ok? E, acima de tudo isso, uma religião que é essencialmente cristã. Vocês entendem a importância de falar, de pregar no mundo, de deixar as pessoas cientes do que é a soberania de Jesus Cristo? Vocês entendem isso? Porque a partir do momento que a gente coloca Jesus Cristo como centro, a gente coloca ele como centro da soberania, o ser humano modelo, certo? No sentido da soberania, direitos humanos e tudo mais, certo? Colocamos ele como modelo. As pessoas têm uma base no qual elas podem se referir, ao invés de si mesmos e causar todas essas guerras, entende? Então, assim, existe uma discussão que pode ser feita em torno de Cristo, tá entendendo? Principalmente por cristãos. E aí todos os outros problemas, eles podem ser muito mais rapidamente resolvidos, tá ok? Então, esse é o meu ponto aqui. E isso chama-se o quê? Responsabilidade espiritual, tá ok? E aí o Putin também fala em outro trecho, ele fala que aqui na Rússia, tal, a gente permite as outras religiões e não sei o que, apesar de a igreja, né, ortodoxa, russa, não sei o que e tal, entende? Então, assim, está essencialmente falando de responsabilidade espiritual sem utilizar o termo, sem utilizar o conceito, sem definir o conceito. Inclusive, ele fala sobre Elon Musk. Vou colocar o trecho aqui para vocês. Pessoal, eu vou comentar só, tá? Eu não vou traduzir. Essencialmente, antes de falar do Elon Musk, ele começa a falar das religiões, fala que o cristianismo é diferenciado, porque fala de não violência. Então, como que os líderes que participam de guerra, eles podem ser cristãos? Como que eles podem reconciliar isso? Né, quando Jesus falou para dar outra face e tudo mais. E aí o Putin diz que é muito fácil, entendeu? Porque é só... Eles estão agindo em relação à proteção do povo dele, certo? E não estão atacando ninguém, certo? E aí ele fala que tudo isso começou com o golpe de Estado de 2014. Ou seja, aquela questão da soberania que eu coloquei anteriormente aí, certo? Então ele usa a soberania do povo como um argumento para que ele comece a se defender na guerra, entende? Através de poder militar, certo? E aí ele fala, a religião não é uma questão de ir para a igreja e tudo mais, é uma questão real, é uma questão de coração, na nossa cultura, ela é muito orientada para o ser humano, entende? Olha só esses termos, gente. E ele fala, então assim, Dostoiévski, né? Dostoiévski, ele fala sobre isso, né? Sobre a alma russa, não sei o quê, e que o mundo ocidental ele é mais pragmático, ele é mais ateu, eles não pensam sobre coisas eternas, sobre coisas morais. Ele até pergunta, né? Você talvez não vai concordar comigo,
mas é assim, entende? Então, é isso. Não estou dizendo que isso é ruim, mas assim, eles conseguiram realizar várias coisas através desse modo de ser, né? Mas nós não somos assim, né? Não tem nada de errado com isso. E daí o bicho pega. See the supernatural at work. Você vê alguma coisa sobrenatural Look out across what's happening no mundo? now. Do you see God Quando você olha tudo isso, você vê a ação de Deus, algo assim, human? algo sobrenatural, algo fora do humano? Ele foi para ser honesto, não. Minha opinião é que, novamente ele fala, eu acho que o mundo ele é guiado através de leis. Os acordos, os tratados, são através de lei. E aí ele fala sobre países que se levantaram, outros caíram, claramente falando, não sei se com consciência ou não, sobre o que a Bíblia fala, profecias de grandes impérios, entende? E aí ele fala de vários impérios e tal, e termina falando do Império Romano, certo? Ou seja, ele acabou de negar que existe uma atuação espiritual, sendo que as escrituras dizem isso, e daí ele fala que não acredita nisso, acredita em leis, obviamente falando, como eu digo, a necessidade da soberania de Jesus, certo? Para que as pessoas vejam isso. E aí ele continua falando, então o último império, o Império Romano, tal, certo? Tem consciência disso. O último império foi o Império Romano. Is that all the processes of change are happening at a much faster pace than in Roman. E agora as coisas estão acontecendo muito mais rápido do que antes. So when Certo? does the AI empire? E aí o entrevistador fala, quando que esse império das inteligências artificiais começaram? E o Putin, obviamente, dá risada. You're asking increasingly more complicated Você está perguntando questões cada vez mais complicadas para mim. Eu não sou especialista, eu preciso ser especialista em dados, em inteligência artificial para responder isso. Hoje temos muitas buscas de genéticas, de informação e tudo mais. E a engenharia genética, né, consegue ser utilizada no mundo militar e tudo mais. Tem o implante no cérebro, novamente falando sobre Elon Musk, What do you think of that? entendeu? E aí ele fala, o que você pensa disso? Well, I think there's no stopping Elon Musk. Ele falou, não tem como parar o Elon Musk, certo? Nevertheless, you need to find Mas some common ground with him. Search precisa for de algo he's the person I truly believe he para que is. ele seja controlado, para que ele não vá tão longe, para que ele, né? Common ground em inglês, né? Seria tipo algo do qual se consiga discutir o assunto, entende? E aí, no meu ponto de vista, como eu sempre disse, a questão das inteligências artificiais, todas essas coisas, viagem para Marte e tudo mais, é responsabilidade espiritual, nada mais. In AI. One can make an approximate prediction of what will happen. Угрозу своему существованию от ядерного оружия, все начали обладатели ядерного Once mankind felt an existential threat coming from nuclear weapons, all nuclear Aí ele faz uma comparação entre o que acontece hoje com as inteligências artificiais e o que aconteceu na época das bombas atômicas, entende? Então, claramente, existe uma necessidade enorme, principalmente de cristãos e cristãos adventistas, de entrarem no assunto, discutirem isso publicamente, levarem isso de maneira legal, de maneira contratados, levar para instituições públicas, entende? Para que então o Brasil tome uma posição e leve isso para as Nações Unidas. Simplesmente assim. any other field, the time will come to reach an international agreement on how to É regulate. necessário uma concordância internacional, ele fala disso. Certo? E inteligência artificial é o quê? Informação sendo condensada e sendo bem utilizada,
E a questão da soberania de Jesus é exatamente isso, entende? E aí vocês viram, ele fala sobre Elon Musk, e ele fala, ele precisa de limites. E o que é o que eu tenho falado constantemente nos meus vídeos? O que é que eu tenho falado constantemente nos meus vídeos? Sobre cristãos estarem calados. Isso é todo o adventismo? Não. Isso representa toda a prática de todas as igrejas adventistas? Não. Existem teólogos adventistas que têm uma postura diferente? Existe. Qualquer um que tem uma postura diferente com relação a isso é uma pessoa que está abandonando de fato o que há de pior no adventismo. Desde que o Elon Musk começou lá atrás a falar de viagens para Marte, colonização de Marte, depois, quando ele veio com a questão de inteligências artificiais, que é muito bonito a gente usar e tudo mais, é muito legal, muito engraçado, muito útil, né? Porém, existe um outro lado também que tem que ser discutido, que é o lado de substituir a capacidade de pensar do ser humano, tá bom? De você dar muita informação para a máquina, você tá entendendo? Para que ela tome decisões para você, para que ela para que essa informação ela passe a fazer parte de um núcleo global e ela seja prejudicial, tá entendendo? Esse tipo de coisa assim, tá bom? Então assim, novamente, soberania de Jesus Cristo, importante. Conhecimento é importante ser discutido. E todo conhecimento para cristão tem que ser discutido com Cristo no meio, tá bom? De maneira prática, real, tá? Jesus não é um espírito. Essa é a diferença do espírito de Deus e do espírito do anticristo em 1 João 4. Jesus não é um espírito, não é apenas um conceito, tá bom? Ele é uma pessoa. E como pessoa ele tem que ser discutido, ele tem que ser trazido para as questões. Então ele fala aqui sobre limites para Elon Musk e tudo mais. Mais recentemente, a questão do chip no cérebro, eu fiz uma história recente sobre isso também, certo? Dizendo que os cristãos novamente estão dormindo, não estão falando nada a respeito disso, tá ok? Enquanto os líderes globais, certo? Estão olhando, pensando e utilizando tudo isso, tá? Então, assim, é importante que vocês abram os olhos, é importante que vocês divulguem esse vídeo, certo? Não só para que tudo que eu falo aqui mais pessoas tenham alcance de forma aleatória no YouTube, nas buscas e tudo mais, como nos seus próprios núcleos, entende? Enviar por WhatsApp e tudo mais para grupos específicos de cristãos e tudo mais, para que as pessoas discutam esse assunto. E o importante aqui não sou eu, tá? A importância aqui é a soberania de Jesus Cristo. Então, não façam isso por mim, façam isso por Jesus Cristo. Pensem bem, revejam esse vídeo, certo? Pesquisem sobre o assunto. Vocês não vão achar muito material sobre isso, mas os conceitos que eu trago aqui, peguem as palavras do que eu falo, os conceitos que eu trago aqui e pesquisem. Vocês não vão achar nada na internet sobre responsabilidade espiritual, que esse é um conceito que eu desenvolvi. Vocês não vão achar nada na internet sobre soberania de Jesus, no sentido prático, jurisprudência, certo? Do direito internacional e tudo mais. Vocês não vão achar nada disso, porque também é algo que eu trago há mais de 20 anos. Agora, todo o resto e tudo que embasa isso, eu coloco aqui. Então vocês pesquisem e tirem suas próprias conclusões, tá bom? O centro de tudo isso que eu estou dizendo aqui, gravem isso, tá bom? É que o Brasil precisa declarar a soberania de Jesus Cristo de maneira jurídica, tá ok? Este é o ponto central, certo? Soberania de Jesus. Vocês veem, a soberania é algo tão importante que causou guerras, tá bom? Que está causando guerras, a falta dela, né? E vocês, como cristãos, não estão notando isso a respeito de Jesus, certo? Então é importante que o Brasil, como um Estado soberano, certo? Como um país soberano das nações, ele exalte Cristo de maneira legal, tá bom? Com jurisprudência e leve isso para as Nações Unidas, certo? A partir desse momento, todos os outros estadistas, todos os outros Estados-nação vão saber disso e vão discutir o assunto. Quer queiram, quer não, tá entendendo? E é isso. Então é isso. Fiquem com Deus aí e é nóis. Até a próxima.